acumulando conhecimento, hoje a gente consegue se sentir seguro, sabendo que toda essa experiência nos dá a possibilidade de crescimento, a possibilidade de estar ajudando alguém, a possibilidade de estar numa empresa e olhar para ela e dizer, ali tem uma situação que eu posso estar colaborando. A gente muitas vezes está dentro da empresa, afogado nos problemas, atolado nos problemas, e não está pensando no todo, não está olhando de fora. Às vezes é bom ir lá no Quero Café, tomar um café e olhar para a empresa e pensar de fora dela, o que eu posso fazer? O que eu estou fazendo que está errado? Porque a gente está muito no operacional dentro das empresas. Não sei se vocês concordam comigo. No dia a dia, a gente está aí com taxa de juros cada dia mais alta, endividamento, várias situações que a gente precisa estar se adaptando, trabalhando, e muitas vezes a gente para de pensar e planejar. Então, a nossa vida ela se torna linear por causa dessas questões. Nós não podemos nos acomodar, nós não podemos simplesmente aceitar e achar que nossa vida vai ser um caminho traçado e reto e a gente vai chegar lá no final e atingir os objetivos. Nós vamos cair, nós vamos levantar, nós vamos mudar nossa história a partir de atitudes. Se nós ficarmos fazendo as mesmas coisas, teremos os mesmos resultados. Concorda? Então a gente precisa fazer com que a vida flua de uma forma mais leve e aproveitando o que a gente acumulou de sabedoria. Então, dentre essas mudanças, por que eu falo que a minha vida foi em mudanças e por que cada coisa está ligada até onde eu estou hoje? O técnico agrícola me fez eu ter uma formação em administração. Por quê? Porque o Leve é uma empresa que auxiliava os colaboradores, pagava a faculdade. Eu ganhei a faculdade. Então, eu sempre digo para o empresário que quando ele puder investir nos seus colaboradores, seja com um curso, com uma graduação, algo nesse sentido, independentemente se ele vai ficar na sua empresa ou não, faz todo sentido. Isso é muito importante. E assim como eu falo no empresário também, que ele precisa estar buscando atualização sempre. Nós não podemos ficar parados, estagnados, porque as coisas estão mudando a cada segundo. As informações que os nossos filhos têm hoje, nós demorava 10 anos para uma informação de um dia que ele vem no celular. Concorda? A gente acaba se sentindo ignorante perto das informações que eles têm com a idade que eles têm. Eu tenho uma filha de 15 anos que fala de qualquer assunto. Eu tenho certeza que os filhos de vocês também. Então, o técnico agrícola me transformou em administrador, que virei gerente, e no momento que eu virei gerente de banco, eu realizei um sonho, que muitos queriam ser gerente de banco, pelo status, pela oportunidade e tudo mais. Me tornei gerente, mas não me sentia feliz naquele negócio. E um belo dia, tomei a decisão, pedi as contas. Então, aí começa a história do empreendedor que não está preparado para ser empreendedor. Pedi as contas, não recebi nada, porque pedi as contas, obviamente. Saí, montei uma empresa junto com a minha esposa. E essa empresa já estava funcionando há um tempinho. Eu cheguei e disse para ela, aumenta a produção que eu pedi as contas. E agora eu preciso ser vendedor, eu preciso fazer as coisas acontecer. Ela me olhou, tu tem certeza do que tu fez? Sim. Eu disse, uma vez eu abandonei o emprego por tua causa, agora eu estou abandonando o emprego por minha causa. E quero montar uma empresa e quero fazer essa empresa funcionar. Foi ali que não conhecia nada de moda. Quem sabe de moda aqui, as mulheres, acho que tem pessoas aqui que trabalham com moda, sabe que é um segmento difícil, né? Principalmente como homem entrar e fazer isso acontecer. E olha o segmento que eu entrei, moda íntima, vender para mulher, vender para lojistas femininas. Pensei, meu Deus, como que eu vou chegar a vender uma lojista? A gente tem vergonha às vezes de falar, mas foi onde eu me encontrei como vendedor. Primeiro ano eu ia abrir 100 e poucos clientes lojistas, batendo de porta em porta, e foi aí que comecei a minha vida de empreendedor. Logo na sequência, então, entrei pensando nessa questão de não concentrar os negócios em um só. Entrei para o setor de energias renováveis e agora a transição de carreira para conselheiro e
consultor também, né? Porque o conselho muitas vezes é para empresas grandes, não para empresas pequenas. Então o consultor começa a construir para chegar ao nível de conselheiro, talvez a empresa chegar nesse patamar. Então a gente está aí para fazer um trabalho, mais uma vez mudando e ligando cada mudança a uma necessidade, muitas vezes, não só uma decisão, mas uma necessidade de adaptação. Então a gente precisa se adaptar a esse mundo hoje que está tão difícil da gente poder ter uma previsibilidade, né? Cada ano é um sufoco, ou da chuva demais, ou da seca. A gente é uma região que tem muito dependência do setor agrícola. As empresas também aqui são exportadoras, dependem do mercado externo. Erechim é muito próximo nesse sentido. Então a gente tem que estar se adaptando. Então a vida nunca vai ser linear. A gente precisa estar sempre buscando novas oportunidades. Então, como falei, é preciso mudar. Às vezes a gente está no lugar, quando a gente está numa direção, até todo o esforço que a gente fizer, muitas vezes não vai resolver, porque a gente está no caminho errado, né? A gente busca, às vezes, oportunidades onde elas não são para nós. E a gente tem pressa, nós temos pressa, só que Deus tem um propósito. A nossa pressa, ela muitas vezes não condiz com o que Deus preparou para nós. Então a gente às vezes está num propósito, num caminho, e às vezes esse caminho se desvia e se pergunta: meu Deus, você me abandonou? O que aconteceu? Eu não posso seguir mais agora porque eu fiz tantas coisas boas e agora estou perdido. Mas Deus sempre tem um propósito. Então a gente precisa saber os nossos caminhos e é preciso mudar quando a gente sentir necessidade de fazer algo que não está nos deixando feliz ou confortável. Então a mudança é uma reflexão que eu peço para vocês fazerem quando eu pedi que se alguém estava insatisfeito ou pensando em mudar ou pensando em, sei lá, criar um novo negócio, é preciso mudar. A gente não pode viver uma vida toda estagnado no mesmo lugar. Eu tenho um ditado que eu escutei de um professor meu, que ele dizia que pés que não andam criam raízes. A gente precisa se movimentar, a gente precisa estar em constante movimento, seja de aprendizado, seja de empresa, de negócio, de visão, nós precisamos mudar. Então, qual que é o nosso papel hoje como empreendedores, como empresários? Então, qual que é o nosso papel hoje? Qual é o meu papel no mundo? Vocês já pararam para pensar qual que é o papel de vocês no mundo? Qual que é o papel de vocês como empresário? Qual que é o papel de vocês como sociedade? Aqui na nossa região, eu falo nossa região porque eu conheço, nós temos aqui um contexto de empresas familiares. E nós, como empresários, temos que entender uma coisa: existe a empresa familiar e existe a empresa. Existe a família e existe a empresa. Nós não podemos misturar as duas coisas. Então, hoje aqui na nossa região, eu falo porque conheço, muitas empresas familiares não conseguem dar sequência porque não tem uma transição, ou se tem dentro da empresa os próprios familiares que não têm aptidão, mas que têm a obrigação de tocar os negócios, as coisas acabam não dando certo. Temos também aqui a questão da baixa profissionalização, seja dos colaboradores, que foi quando eu falei da Ambev, que eu ganhei a faculdade e que isso me ajudou muito. A gente precisa investir no nosso colaborador. Um colaborador qualificado rende muito mais e dá muito mais retorno do que um colaborador que não tem qualificação. E assim vale para o empresário também. Quem não se profissionalizar está fora. A mudança é muito rápida. Nós estamos hoje enfrentando muitas dificuldades de acesso a crédito, de escalabilidade de empresas, de inovação, porque a gente muitas vezes está lá no operacional da empresa, pensando em apagar incêndio, e não está pensando como a gente pode adquirir um crédito mais viável, como que a gente pode ter um crescimento mais escalável, como que a gente pode estar inovando para trazer novidades para as nossas empresas, para que elas cresçam. Então a gente precisa pensar qual que é o nosso papel no mundo, qual que é o nosso papel na sociedade, qual que é o nosso papel na empresa e o que nós precisamos fazer. Então ali que entra uma parte importante que eu sempre falo, que é a organização das empresas, a sucessão familiar, a profissionalização. Muitas vezes a família quer manter dentro do quadro societário um dos familiares, mas esse familiar às vezes não tem essa aptidão, ele não quer isso. Ele quer fazer outra coisa.
e as empresas não abrem a oportunidade para entrar o terceiro de fora para inovar. Então, a sucessão familiar ela acaba sendo um dos problemas sérios, porque às vezes o pai, para não magoar o filho A, botando o filho B, acaba não botando a pessoa certa. Então, às vezes é melhor trazer uma pessoa de fora e botar na empresa para que essa empresa se perpetue. Isso acontece muito na nossa região, né? Eu acho que se a gente partir para olhar no mercado como um todo, 90% das empresas regionais aqui são familiares. E essa sucessão a gente precisa começar a pensar. Então, hoje, a evolução está tão rápida, e quando eu falo em evoluir em todos os sentidos, acredito aqui que vocês já aplicam na empresa de vocês, ou se não aplicam, devem aplicar inteligência artificial. Alguém aqui trabalha com inteligência artificial na empresa? Olha, tem bastante gente. Hoje, estatisticamente falando, os últimos números que a gente tem, 58% das empresas já estão trabalhando com inteligência artificial. É um bicho de sete cabeças? Não. Mas existe uma expectativa de que 25% das pessoas percam seus empregos nos próximos 2 anos por causa da inteligência artificial. Isso é um dado estatístico comprovado por diversos estudos, principalmente nas oportunidades de funcionários que entram na cargo de júnior, que fazem operações repetitivas, que fazem análise de dados. Pegar aqui um exemplo, Erechim Chips. O que pode estar agregando para Erechim Chips a inteligência artificial? Às vezes ela pode não estar auxiliando na produção, mas pode estar auxiliando lá no planejamento estratégico, pode estar utilizando ela para fazer uma estatística de venda, probabilidade de clientes, quantos clientes o representante tem que atender por dia para atingir tal número. Então, ela pode estar te ajudando em questão de segundos, trazer informações, te apresentar informações para te ter novos resultados. E a inteligência artificial, existem 2 caminhos. A gente considera hoje, a nível de mercado mundial, 2 caminhos. Um caminho é quem sabe de inteligência artificial e outro caminho é quem não sabe de inteligência artificial. E não é operacionalizar ela lá, programação, é entender. A gente precisa ler um pouco sobre isso, sobre esse assunto, para chegar lá na empresa da Erechim Chips e dizer: fulano, eu preciso montar tal robô que vai controlar tal e tal atividade. É só isso, vai ter um programador que vai lá e vai fazer, vai operacionalizar isso. Então, a gente não precisa saber sobre inteligência artificial, a gente precisa entender como que ela vai trazer resultado para as empresas. Então, hoje, a estatística mostra que 58% das empresas já estão utilizando, e quem não está utilizando, por favor, começa a olhar com os olhos diferentes para isso. Eu vou colocar o próximo slide, um videozinho. O Matheus, ele é um especialista em inteligência artificial, que ele vai falar um pouquinho para vocês sobre o que você pode fazer da empresa de vocês para transformar ela em uma empresa eficiente. O Matheus é doutor em ciência de dados, ele faz parte de uma empresa que a gente montou há pouco tempo agora, que é de inteligência artificial. Ele vai falar um pouquinho para vocês do trabalho que ele faz e das N opções que a gente tem no mercado hoje que pode estar servindo para qualquer empresa, pequena, grande ou média.